Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no episódio 18 do Lipocast e hoje, mais uma vez, com um convidado super especial aqui com a gente para bater um papo muito bacana. Mas antes de apresentá-lo, eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros, tá bom? Academia Lipoqueima. No último episódio eu falei que eu tinha voltado a malhar, tava com dores, agora não, já tô até maromba, tá bom? Lá na Academia Lipoqueima, então quero agradecer mais uma vez a toda a equipe Lipoqueima, agradecer ao Lucas Marques, nosso cara do audiovisual, mais uma vez aqui com a gente, Isadora Henriques, ela que cuida das nossas redes sociais, também acompanhando essa gravação, e claro, a Billwork, escritórios compartilhados aqui em Pará de Minas, mais uma vez a gente gravando aqui em uma das salas da Billwork. E, claro, quero pedir você também para estar nos acompanhando, tá? Deixa aí o seu comentário, tá? O que você achou do episódio. Curta também o vídeo para nos ajudar aqui, tá? No nosso trabalho. Compartilhe com seus contatos, dá essa força para a gente continuar trazendo boas conversas aqui para vocês, tá bom? Vamos parar de papo, vamos apresentar ele. Ele é o cara que dá cara a muitas marcas aqui de Pará de Minas, ele é referência na área e estou muito feliz de recebê-lo aqui hoje. A gente vai falar muito dos trabalhos que ele fez. Convidado nosso de hoje, Pedro Barbosa, publicitário aqui de Pará de Minas. Pedro, seja bem-vindo ao Lipocast, obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Fala, Germano, eu que agradeço o convite aí, gostei demais desse convite, inclusive já tinha visto alguns podcasts aí que rolaram e falaram um dia eu ainda quero sentar lá e trocar essa ideia com o Germano. Isso ainda nem tinha te confidenciado isso não, mas eu já vim esperando esse convite e realmente estou muito satisfeito de estar aqui. Acompanho o projeto, achei bem legal, acho que realmente está num nível que a cidade merece, a comunicação, a forma que você tem recebido o pessoal, vocês estão de parabéns, você e toda a equipe, e realmente, novamente é um prazer estar aqui. Ô Pedro, prazer é todo nosso, a gente ficou muito feliz de receber você. Quando a gente, sempre que a gente vai convidar alguém, a gente manda no grupo, acho que vou convidar e tal, e foi unânime assim o seu nome, todo mundo gostou demais. E assim, cara, tem muita coisa que a gente tem que conversar, tem muitas perguntas que eu quero fazer. O Pedro, para você que está nos acompanhando, às vezes já ouvi falar dele. O Pedro, ele é publicitário, você hoje desenvolve marcas, você desenvolve estratégias de comunicação. Mas tem um trabalho, esse eu estava coçando para te perguntar, que foi o primeiro, que eu fiquei, cara, eu sou cruzeirense, quem me conhece sabe, sou cruzeirense fanático. Mas eu fiz questão de participar porque eu reconheci o seu trabalho, que foi muito bacana. O Pedro participou do concurso Manto da Massa, né, do Atlético. Eu queria saber, cara, eu vou começar atropelando um monte de coisa que eu tinha para te perguntar, para falar sobre isso. Como é que foi essa sua participação no concurso Manto da Massa? E assim, você ficou feliz por ter chegado tão longe, mas ao mesmo tempo triste de não ter ganhado? Como é que foi esse sentimento aí nesse processo? Literalmente, foi uma montanha russa, né? Foi lá em cima, lá embaixo, na mesma hora. E, cara, foi uma experiência incrível. Foi uma experiência que eu já tinha deixado de participar nos outros dois primeiros que rolaram. Não quis participar, porque, assim, é da minha área, mas acaba que é uma entrega muito grande. Para você entrar numa competição dessa, né? Porque é uma competição a nível estadual, até Brasil, né? Porque tem designer do Brasil inteiro. Então, assim, tem que ser uma entrega de verdade. E realmente, trabalhando nessa área, fica difícil você reservar um tempo para dedicar e fazer algo ali que você considera ser o seu melhor. Inclusive, nessa terceira edição, meus dois irmãos me mandaram mensagem: Pedro, você tem que entrar nessa. E eu falava, não, eu estava num momento assim, filho recém-nascido, filha de 7, 8 anos, trabalhando assim, organizando minha vida financeira, no meu trabalho ainda estava mudando, em transição também de formatos de trabalho, e eu não tinha esse tempo. Só que comecei a pesquisar sobre, quando eu fui ver, eu já estava fazendo uns esboços, já estava pondo a mão na massa, quando eu vi, realmente já estava desenvolvendo a camisa. Falei, já cheguei até aqui, agora eu vou fazer mais ou menos um trabalho rápido aqui. Eu falei, não, eu vou dedicar um dia de trabalho, o que fizer é isso mesmo e vou cadastrar lá. E isso faltava em média, uns 20 dias para encerrar as inscrições. Sim. Falei, em um dia aqui, beleza, eu coloco lá, se rolar, rolou, beleza. A partir desse dia, eu fui trabalhando nessa camisa até as 23h53 do cadastro final. Ou seja, o que era para ser um dia se tornou 20 dias trabalhando só. E você fez o cadastro, então, assim, minutos antes dele encerrar? Exato, faltando 7 minutos para encerrar. Achei que você tinha feito, tipo, nesses dias, tempo antes.
A ideia era, mas como eu comecei a fazer e fui mexendo e mudando, depois inventei de fazer muito mais coisas, tipo vídeo, explicação, explicando cada detalhe, fiz a animação de cada detalhe ali, aquilo ali foi me tomando muito mais tempo, mas eu já estava tão empolgado com a ideia, com o concurso, falei, agora já estou aqui, vou. E foi aquela, né? Tipo assim, parar agora não dá. Então, fui até o final e realmente foi muito desgastante esse processo criativo, esse desenvolvimento, porque eu quis ir além da camisa. Fiz realmente uma campanha onde eu explicava tudo, montei um vídeo de apresentação, depois eu fiz o material todo separado, explicando cada detalhe. Eu tentei realmente entregar o que eu tinha de melhor e eu acredito que eu tenho consciência tranquila de ter feito isso, sabe? Eu fui até onde que eu conseguia, dentro do prazo, dentro das minhas condições ali de tempo e beleza, aí rolou, cadastrei, né? Aí depois veio a primeira etapa, que a primeira etapa, se não me engano, foram 1.200 e alguns quebrados de designers cadastrados, só passavam 10. E nessa primeira etapa, você chegou a divulgar, isso eu não lembro, assim, o trabalho que você fez ou o Atlético não permitiu? Só divulgou depois, na seleção assim, dos torcedores? Não, permite sim. Assim que você já pode postar, no caso, no dia que você fizer, né? Não tem restrição, não. Só que... mas aí depois normalmente o pessoal evita postar antes para evitar plágio, porque aí todo mundo deixa para postar na reta final para evitar que alguém copie detalhes da sua e a sua... Tem gente de má fé, né? Pois é, isso aí realmente, às vezes você vai buscar uma ideia ali dentro de outras camisas, às vezes uma manga que vai complementar na sua, você pega a ideia de outro. Então, assim, não que isso não é válido, a internet está aí para isso, a gente pode pesquisar, consultar à vontade, mas eu acho válido cadastrar na reta final. E essa primeira etapa já postei, já teve uma aceitação, assim, surreal, né? Surreal a cidade. Você esperava, cara, isso? Não, de forma alguma. Porque foi muito cruzeirense votando, fazendo vídeo, compartilhando, pedindo voto, sabe, assim... a cidade abraçou de uma forma que, nem sendo o mais otimista possível, eu não imaginaria, e foi muito legal. E como é que foi assim? Porque você é atleticano e tal, assim, já é bem mais fácil você produzir, mas como é que foi esse processo de estudo assim, para desenvolver a camisa? Você estudou a história do clube, camisas antigas, como é que foi esse processo? Pois é, tinha um tema, né? O tema é a Arena MRV, que ia ser inaugurada, né? Então, assim, tudo em cima da arena. Então, essa era a base, aí o resto era tudo liberado. Tinha algumas restrições ali, questão de cores, questão de ter um regulamento, que você tem que ler um regulamento gigante para você não evitar de perder por causa de fugir o regulamento, né? Mas, tirando isso, era usar o tema de alguma forma, o tema principal, a arena. Aí, era 2021, o ano perfeito do Galo, né? Até então, melhor da história. Aí eu quis fazer em cima de ser o manto do agradecimento. Então esse era o tema do meu, manto do agradecimento, usando, claro, a Arena MRV, porém o manto do agradecimento dali foi gerando as ideias, porque eu queria agradecer não só aos jogadores, eu queria que no meu manto tivesse o agradecimento à diretoria, aos colaboradores em geral, ali, os funcionários, né? Os jogadores principalmente, a torcida, todo mundo que fez com que o Galo fizesse aquele ano de 2021. Foi mágico, né, cara? Então assim, a gente não esperava. Aí eu quis fazer o manto do agradecimento e valorizar tudo que foi feito, não só porque o torcedor cobra, naturalmente o torcedor cobra. Sim. Eu queria fazer algo realmente para agradecer e foi o que rolou. Eu acho que isso teve uma aceitação muito boa por isso, porque era um manto bonzinho, né? Era um manto do reconhecimento do esforço de um trabalho, não só de um ano, mas de muito tempo. Né? E na parte final, você me refresca que você ficou em qual posição? Foi segundo? Segundo. Foram poucos pontos ou não de diferença? Eu não lembro do... Na verdade, o Will, quem ganhou, os números eu posso estar errado, mas eu lembro que aproximadamente ele teve de 15 a 16 mil votos. Eu tive quase 12. Mas o terceiro teve tipo 6. Foi muito atrás. Dois? Foi uma diferença grande dele do meu pro terceiro também. Foi muito bom, questão para estudar também onde que eu errei, sabe? Ver se realmente era na parte técnica, se era na parte de estratégia da comunicação. E eu consegui achar alguns pontos logo depois que eu vi, realmente eu não tinha... Mas na minha concepção foi tudo perfeito. Sim. Sou da área especialista, mas na concepção nossa de que acompanhou a apresentação, foi tudo assim, nota 10. Quais erros você percebeu nisso? Na parte técnica, eu assim, até ainda acho que foi
estava dentro do que eu poderia propor. Eu acho que eu não fugi porque a minha visão era um pouco diferente da do Will, que é o vencedor, a dele é muito carregada. Só que olhando na parte técnica, o manto da massa, quando a pessoa quer um manto, ela não quer um manto clean, ela não quer um manto funcional. É quase que um quadro para você deixar na parede e usar aquilo ali. Não, o pessoal usa no dia a dia, óbvio, mas eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu quero uma camisa que seja, que ela faça homenagem, mas vista bem, que ela seja funcional a 1 metro e a 10 metros de distância. Então, assim, nessa questão, eu achei que a minha ficaria até melhor do que a do Will, porque realmente ela pode ser vista e compreendida a longa distância. A dele tem que chegar muito perto e ver. Isso não é ruim, porque, igual eu falei, o manto da massa permite essa questão de aproximar e tudo. Realmente é um trabalho artístico ali. E o dele foi muito artístico, excelente ilustrador. O cara desenhou a camisa inteira, fez a história do Galo inteira. É uma pena que na camisa mesmo você não consiga ver com tanta nitidez quanto você vê no projeto. Mas foi assim, surreal. Gostei muito, acho muito merecido. A parte onde eu acho que eu não errei, mas deixei de acertar, foi na parte do Twitter. Porque como o trabalho é feito para um time de futebol, cara, o Twitter, você sabe o quanto é forte no futebol. O Will, ele já fez trabalhos para o Galo e ele tem um perfil muito quente, aquecido ali com torcedores do Galo no Twitter. Então, assim, para ele foi fácil ele soltar ali e aquilo ali rendeu, exatamente, esparramar entre os torcedores, ter uma aceitação por ele já ser um cara conhecido, teve uma aceitação muito boa e no Twitter eu não fiz praticamente nada, fui lá, postei no meu, mas tem pouquíssimos seguidores, quase não uso o Twitter. No Instagram teve um alcance muito legal, muito mesmo, mas eu acho que assim, se eu fosse repetir a tentativa, eu já estaria mais atento em estratégia futebol, onde está o público do futebol. Instagram é muita gente. Eu sei que eu não preciso do voto do torcedor, mas a aceitação ela é imediata a partir do momento que... Mas a repercussão gera nele, né? Do torcedor. Porque às vezes não vai falando com o outro, você viu a camisa, o que falou não vota, mas o que recebeu essa mensagem vota. Os compartilhadores vão estar ali, mais fácil ser compartilhado. Aqui eu vou ter uma senhora que gostou, achou bonito, votou, mas ela não vai fazer aquela ação de compartilhar como um torcedor que realmente gosta do time e quer ver aquela camisa sendo produzida, entendeu? Então, assim, realmente algumas coisas, eu acho que talvez se eu tivesse feito isso também não ganharia, mas eu cheguei onde que deu para ir, deu para aprender bastante coisa. Não, e foi muito bacana. E eu imagino que isso deve ter aberto muitas portas para você na sua profissão. Sim. Assim, trabalhos que você, às vezes, de pessoas que você não esperava, que vieram até vocês. Teve isso também? Eu falo pessoas de fora, não aqui da cidade ou da nossa região. Pessoas de fora que vieram até você por causa do Manto da Massa. Sim, vieram. Inclusive, a própria loja oficial do Galo me procurou, eu estive lá com eles, reuni. Eles estão com um projeto que eles queriam que eu já fizesse, assumisse as linhas, as estampas, né, oficiais da loja do Galo, tudo isso. Sério, cara? Então, assim, tá um projeto, assim, não é spoiler, porque realmente estamos desenvolvendo isso ainda. Estou aguardando o Leonardo, o pessoal da Autotruck, são os patrocinadores, eles também são donos da rede de lojas do Galo. E fizeram essa proposta, estou conversando, mas não é nada para agora, é coisa assim que pode fluir igual... No futuro, né? No futuro. Eu também, agenda bem cheia e estou alinhando com eles. Se rolar é legal. Você, teve uma das postagens que eu vi que, eu não vou lembrar quem agora, que comentou que você poderia abrir uma empresa de camisas, né? Não deixou aberta de time, não, mas você passa pela sua cabeça de criar uma empresa nessa linha, como você fez no Manto da Massa? Não. Foi não realmente. Tem interesse, não. Fui muito aventureiro, fui muito ali entrando na área ali só para realmente. Porque eu não sou um designer, sabe? Tipo, ele é designer, não é a minha área. Design de moda, eu trabalhei, tipo assim, tenho a experiência de ter trabalhado na Serafine, ter visto de dentro, mas não era a minha função. Então, assim, eu gosto da parte da criação, mas esse lance de montar, de especializar nisso, eu não me vejo nessa área não, porque realmente não sei, acho que não tinha nem pensado. Não plantou agora, acho que eu nem tinha visto esse comentário. Pois é, tem um comentário, depois eu vou pegar aqui, eu vou te mostrar. Mas teve esse comentário e eu até achei engraçado, o Pedro vai abrir uma empresa de Pois é uma também, camisa. Né? Já é. E aqui, você falou que não é a sua área, então eu queria entender um pouquinho mais. Eu conheço você, deve ter aí uns 15 anos, não tem? Pois é, por aí. Tem uns 15 anos. Mas assim, como é que você caiu nessa área da publicidade? Como é que foi o seu início? Você começou como designer, parece que você depois passou por essa área. Como é que foi essa transição do Pedro até chegar na área de publicidade?
Pois é, eu tenho me intitulado publicitário ultimamente porque cada época eu estou trabalhando mais voltado para um tipo de serviço, né? A publicidade, ela veio quando eu fui trabalhar na Public, né? Aqui no prédio, a Public do Alex. Mas antes disso, comecei nos anos 2000, 2001, 2002, a desenvolver sites. Porque eu já gostava de computador naquela época, estava comprando meu primeiro computador, estava querendo entender como é que, tipo assim, dava para ganhar dinheiro com aquilo. Todo mundo estava naquela época ainda instalando os primeiros joguinhos, aquela coisa, internet de escada, e eu tentei entender. Você fez site com internet de escada? Fiz. Meu primeiro site, foi feito no bloco de notas e recortando imagens no Fireworks, que era o antigo, tipo assim, não é o Photoshop não, mas é como se fosse a função do Photoshop. Recortava no Fireworks as imagens e programava todo o site ali no bloco de notas e mandava para o FTP, para o servidor, ele lia ali chamando as imagens. Foi bem arcaico mesmo, sabe? Já foi o meu primeiro site profissionalmente, porque eu assumi um trabalho para a empresa de Nova Serrana de calçado, Bianca Calçados, nem sei se existe ainda, tentei pesquisar, Bianca Calçados, meu primeiro site feito em HTML no bloco de notas. Aí depois disso eu comecei... se tem. A empresa de Nova Serrana fazia sandália feminina na rasteirinha. Eu lembro que mandaram tanto de foto, eu recortava tudo na unha mesmo, o negócio era complicado. Cara, internet, e você levava quanto tempo para fazer um site assim? Demorava ou não? Na verdade, a internet de escada não influenciava tanto porque a internet de escada era mais na hora de subir os arquivos, né? Sim. Não é igual hoje, que você realmente tem as plataformas todas online. Então, assim, eu fazia meio que offline todo o código ali com as imagens que eu já tinha. Aí eu usava a internet às vezes para achar imagem, mas assim... nessa época a internet já tinha a NetSuper na cidade, né? Já tinha a DSL, a conexão DSL já fluía 128 megas, não, 128K, que era a internet. Hoje a gente tem os megas, né? 300, 600, mas era 128K, que era a primeira velocidade, né? Sim. A primeira velocidade da banda larga nossa foi essa. Eu pesquisei aqui, tem uma Bianca Calçados, mas não tem falando de onde é, não sei se é a mesma. Pois é, depois eu nem lembrava esse nome, agora não veio à cabeça, mas eu sei que esse foi o primeiro site que eu fiz, profissionalmente. Você foi evoluindo até... Isso. Aí depois disso eu já vi o Flash. Flash era um site que você fazia, assim, eu vi que nessa época eu já estava dominando o Flash, que era aqueles sites com playlist de música, com preloader que carregava, então assim, já entrava aquele site bonito. Normalmente, eu lembro que tinha um site muito bonito também em Flash, era Giros. Já começava a fazer uns sites assim com bastante animação, porque era interativo, não tinha rede social igual tem hoje, então as pessoas acabavam dedicando muito tempo nos sites. Você entrava, tudo era www, não, vou entrar no site e tal, eu entrava lá e ficava realmente fazendo um tour dentro do site. Então era muito interessante, aí por isso que tinha muita animação, playlist. Quanto mais você segurasse a pessoa ali no seu site, mais interessante era. Aí eu fui para o Flash. Aí não era um código HTML como os primeiros ali. Dentro do Flash eu comecei a especializar nas animações, foi quando eu comecei a interessar. E depois disso o Flash foi extinto. Depois que eu comecei a fazer, fiz mais de, sei lá, uns 50 sites para Nova Serrana. Muita empresa lá precisava e era o mesmo basiquinho. Tipo assim, o mesmo padrão que você fazia para você fazia para todos, trocava as fotos, trocava o layout e ia entregando site. Realmente eu trabalhava só em casa. Você começou então a modernizar então essa comunicação de Nova Serrana também, com Isso. sites? Eu peguei muito Nova Serrana porque meu pai ia muito para lá, trazia das empresas, porque lá realmente era um oceano a ser explorado, né? Um mar azul ali, então ainda né? Tem muita empresa. E você fazendo de já comecei a montar meu portfólio, aí foi um atrás do outro, aí realmente fluiu bastante. E aí chegou onde hoje você, sim, depois de tantos trabalhos, hoje você... Agência é você. Pois é. Pedro Barbosa Agência. Aí foi nessa dos sites, passei pela Public, né, igual eu falei, aí sim comecei a trabalhar mais voltando à publicidade, prestando mais atenção na comunicação, entendendo o conceito, entendendo que a arte, hoje eu enxergo dessa forma, antes eu não enxergava, mas a arte, ela simplesmente complementa o conceito, ela tem que ser, sabe, ela precisa passar despercebida e a comunicação, ela é mais... interessante, ela funciona mais do que realmente a parte artística, se tratando de publicidade, óbvio. Sim. Mas aí já comecei... Você fala de transmitir a mensagem. Exatamente, né? Porque aí já comecei a fugir um pouco da parte artística e entrar mais no lado conceitual, aprendendo muito com o Alex. Depois, saindo da Public, tive a proposta da Serafine, né? E já foi avançando. Tem muita coisa que a gente pode conversar hoje ainda. Pois é, e aí esse papo aí, essa experiência que você teve na Serafine, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu falei isso com o Pedro e vou repetir aqui. Eu acho que o grande sucesso hoje, parte do grande sucesso da Serafine vem de você, do trabalho que você desenvolveu lá dentro.
E eu quero saber, entender mais os detalhes de como é que foi esse trabalho. E acho até que tem novidade que você falou aí, parece que o bom filho a casa volta, né? Sim, exatamente. Então a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes eu quero aqui falar da Academia Lipoquema aqui de Pará de Minas, tá bom? A Academia Lipoquema, eu disse mesmo no último episódio que eu tinha voltado, tava ruim, não tava bom assim, para agachar tava ruim, para levantar tava doendo, mas é porque eu tava voltando. E por que isso é bom? Sabe por que isso mostra? Que a equipe lá é muito boa, muito qualificada. Todo mundo que trabalha lá, o treino que foi montado para mim foi muito bacana, o acompanhamento foi muito bom, tá? Isso você encontra lá na Academia Lipoquema, no salão de musculação, que é um salão amplo, muito bem organizado, tá? Limpo, não é aquele salão que você chega que tá... Se você não tem vontade de treinar, a verdade é essa. Lá não, lá é diferente, lá você tem animação e tem muita vontade. E além da musculação, você tem aulas de zumba, aulas de HIIT, tá? O treino de meia horinha para você que quer perder aí calorias. Aproveita no inverno agora é melhor para você perder essas calorias. Então tem o aulão lá de HIIT, tem também aulas de spinning, grupo de corrida, aulas de HIIT dance, aulas de jump, enfim, é uma variedade de modalidades para você aproveitar, para você fazer, tá bom? Vai lá na Lipoquema, a gente vai deixar aqui no Instagram, você pode acessar, seguir também a Academia Lipoquema no Instagram e lá você faz o contato para marcar uma aula experimental, tá bom? Que é gratuita, você não paga nada, conhece a academia e aí você pode escolher a modalidade que você vai seguir, tá bom? Ah, mas eu quero fazer HIIT e musculação, beleza. Ah, spinning e musculação, beleza. Vai lá, você pode fazer mais de uma modalidade, tá bom? Isso não vai aumentar no seu plano. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai recomendar também para os seus amigos, para a sua família aí, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Academia Lipoquema. Bom, voltando então aqui ao papo com o Pedro Barbosa, nosso convidado de hoje. A gente já começou falando aí dessa experiência sua do Manto da Massa, né? Como é que você entrou na área da publicidade. E você teve essa experiência sua na sua carreira, que eu imagino que foi, assim, divisor de águas, eu imagino. Não sei se você classifica assim também, mas pelo que a gente vê você contar, ver nas suas postagens, que foi na Serafine. Como é que foi esse trabalho, convite para trabalhar lá e pegar esse crescimento da Serafine, que hoje é uma das maiores do Brasil no ramo dela? Pois é, a Serafine realmente ela faz muito parte da minha história, né? Porque eu consegui contribuir de alguma forma, mas a Serafine também contribuiu de forma assim, gigante na minha carreira. Foi uma oportunidade que passou umas 2 vezes na minha porta e eu não abracei, não peguei, porque o Felipe, né, que é o dono, tinha chegado a me propor, monta aí uma proposta, vamos trabalhar junto e tal. E eu ficava enrolando, não porque eu não queria trabalhar para lá, porque eu sabia da responsabilidade que era. Era uma marca recém-inaugurada, promissora, já estava tudo indo muito bem, a chance de entrar e contribuir existia, era muito bom. Eu poderia pegar o embalo daquele start ali que já foi muito positivo, mas eu poderia também, vindo ali nos meus achismos, porque eu nunca tinha trabalhado nesse formato, que seria de house, né? Montar uma equipe dentro de uma marca para montar ali a equipe de criação como se fosse uma agência de publicidade interna. E tanto é que a Serafine ainda é assim até hoje. E foi quando começou essa ideia. Eu falei, Pedro, vamos lá, a gente vai aumentando a equipe, vai trazendo pessoas. E inicialmente era realmente só eu, né? Foi daí que surgiu o Severino e fazia um pouco de cada coisa até começar a surgir a equipe. Mas foi um desafio muito grande. Então, assim, na terceira vez que ele me convidou, eu entrei e a gente começou. Depois já parei com os outros trabalhos paralelos que eu tinha e foquei só em Serafine. Realmente estava trabalhando full time para Serafine e a equipe foi ampliando. Mas, assim, foi um formato bom de trabalhar porque era o perfil que eu me identificava muito. Não Sim. questão do vestuário em si, não, porque ainda não tinha muito bem definido o que era Serafine na época. Era uma camiseta estampada, calça jeans e boné, assim, padrão, não existia o corte Serafine ainda não estava tudo realmente, estava em amadurecimento, né? Então, e era tudo, ainda acho que é tudo masculino, né? Era tudo masculino. Hoje tem linha feminina? Tem uma linha feminina, mas o forte é o masculino. Né? A feminina existe para existir, mas assim, não é o foco. Ela até precisa está sendo trabalhada e tudo, mas realmente ela é bem segundo plano. Sim. Mas aí o foco da marca era uma comunicação criativa. Então, assim, eu tinha total liberdade para criar e
ousar ali fazer o que fosse na comunicação já com o intuito de reforço de marca, não de vender produto. E Sim. isso realmente uma coisa que eu gosto de trabalhar nesse formato, porque cada empresa tem o seu momento, cada empresa vai ter o seu perfil e tem empresa que, no caso da Serafine, o que eu consegui enxergar na época, que era um momento de reforço de marca, de fazer as pessoas quererem usar a pena, quererem vestir Serafine. Não sabe por quê, não sabe nada de roupa. As pessoas que compravam não entendiam de moda, mas realmente queriam ter a roupa da peninha. E eu já tinha tudo isso ali, não fui eu quem criei, mas estava ali, pô, se eu pegar isso aqui e colocar o que eu acredito, vai ser uma combinação e foi um casamento perfeito, né? Que era a comunicação criativa com a marca em ascensão, precisando de um reforço de marca. E foi assim que a gente começou os trabalhos. E a ideia era sempre fazer a comunicação com criatividade e não com custo alto, porque realmente a equipe era enxuta, poucas pessoas. Começamos aqui na rua direita, no fundo da loja. E quando eu entrei, estava dois, o Breno, o Matheus, um no financeiro, outro na parte do comercial, e eu entrei na parte da comunicação. Então eram nós três no fundo da lojinha ali, não tinha nada ainda. Aqui no final da Isso, direita? aqui se não me engano, onde é a Pelkin hoje, né? Naquela mesma loja do lado ali, naquele ponto. Tá, sim. Porque primeiro, quando eu iniciei mesmo, estava lá em cima, ali perto da Policlínica. Sim. Veio para cá, dali já montou o escritório no História das Graças, já começou a ampliar a equipe de 3, pouco tempo já tinha 12 pessoas e foi aumentando, sabe? Foi muito legal ver, presenciar esse crescimento, fazer parte dessa história, porque a gente viu acontecer. Né? E assim, você viu, nessa época que você estava na Serafine, nesse início, você via que faltava também esse mesmo, eu vou colocar, fortalecimento de marca que você fez com a Serafine, faltava para outras empresas aqui na cidade, nessa época também? Sim, eu acho que a comunicação ela precisa ter esse apelo mais criativo para reforço de marca. E não é toda empresa que vai estar nesse momento, que vai poder gastar, perder tempo reforçando marca, porque precisa vender. Se não vender, não adianta. E a comunicação agressiva, direta, ela acaba se tornando chata. E principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia, com essa quantidade de anúncios que a gente vê por dia, se for um anúncio mais do mesmo, você não vai conseguir chamar atenção. Hoje, mais ainda do que naquela época. Porque hoje as redes sociais, são mais gente usando tráfego pago, muito mais anúncio chegando. Muito mais intenso, né? Então, assim, realmente a criatividade ainda está sendo mais necessária nesse momento. Porque, assim, você falou um negócio muito interessante de reforçar a marca e não ser, de usar a criatividade para isso e não para a questão apenas de vendas. Hoje, quando se fala em publicidade, muito se fala na questão da venda. Eu sinto isso que eu trabalho numa empresa de comunicação, que nessa parte comercial eu não cuido, mas assim, o que eu vejo lá, os anunciantes sempre falam de vender, de vender, passa preço, vende, promoção e tal. Assim, não sei se essa pergunta é boba ou não, mas há o mais importante dentro da comunicação, seja uma publicidade mais voltada para venda ou uma publicidade mais voltada para reforçar a marca, tem um que é mais importante ou um vai equilibrando o outro? Pois é, exatamente, é o equilíbrio. A palavra é essa mesmo, um vai equilibrando o outro, porque eu tenho até os clientes que eu tenho atendido agora é mais com essa estratégia, porque a gente não dá para viver só de reforço de marca. As pessoas precisam vender, precisa existir a tal da conversão e a venda, ela tem que acontecer. Porém, se você focar só na venda, pelo menos eu acredito que fica chato, cara. Você vai vender, beleza, mas a sua marca não vai ter valor de marca. Quando você começa a equilibrar. Exemplo, hoje o tráfego pago faz isso muito bem. Você faz uma campanha para reforço de marca, que é a campanha que engaja melhor, que faz as pessoas, nossa, que interessante, a marca gastou dinheiro, gastou tempo, gastou anúncio e nem tentou me vender o produto dela, gostei dela. Então, tipo assim, ela me passou uma mensagem legal aqui de algum tema, seja pais, mães, enfim, mas não foi produto goela abaixo. Então, a partir do momento que você já começou a fazer um desmatamento, ali, abrir caminho com uma campanha criativa, com reforço de marca, depois você vai voltar impactando essas mesmas pessoas, entregando um produto um pouco mais leve, não vindo direto só com o produto. Então,
Basicamente seria isso. Claro que existem várias estratégias, mas... Depende também da empresa, né? Depende da empresa e depende do momento. Se ela está no momento de fazer caixa, não vai ter tempo para reforço de marca, mas se ela já conseguiu ter uma gordurinha para queimar ali, não vão ficar tentando converter o tempo todo, não. Claro, dá para fazer isso paralelo também, é o ideal. Mas se a empresa, eu acredito, se ela tiver que optar, ela vai ter que ver qual que é o momento. Pô, é o momento de engrandecer a marca, fazer as pessoas quererem nosso produto, ou é o momento da gente realmente só vender para pagar a conta? Porque vai ter que ficar sempre nessa aí. E um vai sempre ser sozinho. Vai ter que acontecer um, depois o outro. Né? Vai equilibrando. Você falou de valor da marca, mas aí eu vou inverter essa pergunta. O que seria uma marca de valor? Cara, é que a pessoa quer consumir sem saber o que ela faz. Eu acho que esse é o maior valor. Você comprar a marca antes do produto. Você bater o olho, cara, eu vi fulano de tal usando, eu vi esse anúncio me convenceu de alguma forma. É aquela coisa que a marca vem antes do produto. E isso tem até eu ouvi isso na internet, não sei a veracidade dessa informação, mas eu achei muito interessante, eu sempre repasso ela, que é o lance do Beto Carreiro, que a marca Beto Carreiro surgiu antes do próprio parque Beto Carreiro. A marca, ele fez um reforço de marca antes de ter o parque. Beto Carreiro foi não é personagem que fala, foi uma pessoa, né? Sim. O Beto Carreiro, ele depois que veio o parque, ou não? Sim, o Beto Carreiro, a pessoa Beto Carreiro, ele tinha um projeto, mas ele não tinha verba. Sim. Então assim, segundo as minhas fontes, era isso, ele tinha um projeto, mas não tinha verba, a pouca verba que ele tinha, ao invés dele dar um start e tentar começar aquilo do zero com o que ele tinha de grana, ele pegou esse dinheiro todo, fez o Beto Carreiro com o chicotinho estralando na tela e pagou o horário mais nobre da TV, no intervalo das novelas, lá no horário nobre, só aparecia poucos segundos, que era o que ele conseguiu ali de veiculação, Beto Carreiro, e dava o em todo mundo e aguçou a curiosidade. A partir disso, lá tinha um contato dele, eu não sei como ele fez esse contato, que as pessoas começaram a procurar ele. Que porra é essa de Beto Carreiro? Que é isso, Beto Carreiro? Que é esse? Então ninguém sabia, então assim... Aí disso começou a aparecer os investidores, viu o projeto depois, compraram a ideia, então ele fez a marca dele antes de apresentar o projeto. As pessoas compraram a marca, isso é uma marca de valor, porque conseguiu a atenção. E a marca, eu acho que a chave é essa, a primeira coisa é conseguir a atenção, que é o mais difícil hoje. Seria, por exemplo, ver um exemplo disso na minha cabeça agora, do Bombril, por exemplo, porque hoje você fala assim, vai no supermercado e compra um Bombril para mim. Sim. Mas Bombril é uma marca, não é palha... Palha de aço. Palha de aço, né? Seria mais ou menos isso? Pois é, esse é o auge do reforço de marca. Essa é a referência. Exatamente, né? Esse é o sonho de qualquer produto, né? O produto ter o próprio nome. Por isso que é muito legal nessa parte de naming. Eu também trabalho às vezes criando nome para as empresas, e nesse processo criativo é muito interessante você já tentar colocar o nome do produto para ser descritivo. O exemplo que eu mais uso é o chá Desinchar. Aquilo ali é fantástico, aquele nome para mim, Desinchar. Então, assim, o próprio nome já fala, do produto fala o que ele faz, ou pelo menos teoricamente faz. Então, assim, o nome é muito interessante ser criado com estratégia para isso, para ter essa chance. Se bem que pode ser até contraditório, porque humo não me remete a sabão. E a galera, colinos... Se a gente for pesquisar, tem muitos que a gente vai... Vem primeiro, né? Os que realmente fazem sucesso primeiro naquele segmento, assim, às vezes ganham fama e levam de brinde aí essa... Se você for pensar, Bombril não tem nada a ver com palha de aço. Né? Então, mas aqui, você, voltando lá um pouquinho da Serafine, você saiu dela... eu queria saber por que você não continuou no projeto. E as minhas fontes me informaram que você parece que está retornando, está fazendo alguns novos trabalhos para a Serafine, campanhas. Essas fontes são verdadeiras? Sim. Pois é, cheguei a ficar uns 4 anos, trabalhei direto, né, full time para a Serafine, tempo lá. Depois fui realmente tentar eu tinha outros sonhos, trabalhar em São Paulo, outras coisas que eu tinha vontade de fazer, dar uma volta. E agora, retornando aqui, querendo realmente ficar trabalhando só com empresas da região, teve essa proposta do Felipe, pô, Pedro, vamos voltar, vamos tentar resgatar a essência. Não, porque a Serafine ela caminhou para um outro caminho. Depois que eu não estava mais fazendo a parte
da comunicação nas campanhas, eu entendo que, claro, outras pessoas vão ter outras visões. Sim. E a marca foi para um lado que não é ruim, mas um lado muito voltado para a moda, que é interessante para você ganhar realmente, fazer mais conversões. Então, é um produto mais... elevou muito a qualidade dos produtos, claro, isso também... com o tempo a empresa vai melhorando, mas a comunicação, a tentativa agora, tentativa não, né? A proposta é fazer uma comunicação mais descontraída novamente, tentar fazer esse reforço de marca que eu estava falando, para as pessoas voltarem a enxergar a Serafine e não mais só o produto, não mais as camisas, os bonés, e voltar a lembrar da peninha de uma outra forma. Não que não estivesse acontecendo isso, mas é um reforço no reforço de marca. Sim. Seria isso, sabe? Sabe uma coisa que me chama muita atenção na Serafine? Eu gosto muito de vídeos de stand-up. E um cara que eu gosto muito, inclusive recomendo, já fui no show dele ao vivo, é o Márcio Donato. E um dia ele estava fazendo um vídeo que ele postou e eu falei, gente, eu conheço essa camisa. Eu conheço essa marca. E aí pegou ele um pouquinho mais próximo e ele estava usando a marca da Serafine. E eu falei, nossa, que foda, o cara de visibilidade nacional, não sei se foram recebidos ou se não foi, ou se ele comprou, mas achei isso muito foda, cara, sabe? Porque milhões de pessoas estão acompanhando ele e depois desse vídeo ele postou outros vídeos usando a marca também. Parece que assim, a empresa chegou num patamar que... não dá nem para falar que é uma empresa assim uma empresa local, hoje é uma empresa, se bobear, até mundial. Sim. Não sei o que você pensa sobre isso. Sim, inclusive esse humorista mesmo, ele não é recebidos, ele compra, tem vários, você pode reparar que várias vezes ele aparece usando Serafine. Tem vários. Teve o Whindersson também, o Whindersson fez um show em Divinópolis, aí sim, ganhou o Bruno, franqueado de Divinópolis, presenteou ele lá com o kit Serafine. Ele foi fazer um outro show em Curitiba, chegou e já estava com a pena grandona, tem até ele lá fazendo show com a camisa de Serafine. Na lua de mel do Whindersson, ele estava usando Serafine. Sério? Foi bem legal, cara. O short que ele estava lá na rede, camisa. Então, assim, a galera gosta, sabe? Presenteava e o pessoal usava. É bem interessante isso, porque eu acho que existe uma força muito legal na pena, sabe? Eu acho que o minimalismo dela ali ajuda muito a aceitação do pessoal a usar. E o que significa a pena? Assim, não sei se foi você... Ela já tinha sido criada, né? Quando você entrou ou não. Sim, já existia. Você sabe o que significa o conceito dela? Existe um conceito, mas assim, mais questão de leveza, questão de, sabe, Existe uma história lá, que eu não estou lembrando. Mais com o Felipe, que estava lá, não foi ele que... Na verdade, existe um conceito dos anjos serafim, da pena, da asa, da pena, mas eu acho que isso vai florear muito e, resumindo, a leveza do produto. Era para ser um produto para toda hora, leve, para o dia, para a noite, e assim, se resume em leveza. Eu acho que bate bem, né? Assim, se esse for o objetivo, eu acho que eles acertaram bem. Pelo menos hoje é uma marca que... No início eu lembro que... É até curioso, cara. Eu tinha um pouco de resistência, porque foi um boom que deu na cidade. E eu, não quero entrar nessa modinha, não quero e tal. Coisa boba, né? E a primeira vez que eu usei... foi um boné. Ganhei primeiro boné, depois foi uma calça. Tem até hoje uma calça preta. Cara... É muito bom, que cai bem, a gente veste bem, não sei, a experiência que eu tive foi muito positiva, sabe? Hoje, se tiver que comprar, vou lá, recomendo, gosto muito. Tô fazendo merchan aqui de graça, pois tá? Queria depois receber aí. Tem que ter um recebidos aí. Tem que ter. Tem que ter um recebido, manda pro Felipe. Dentro dessa experiência, você falou de São Paulo, você foi para São Paulo, você fez um tour lá, como é que foi esse seu projeto lá na capital paulista? Pois isso aí foi realmente era um sonho que eu tinha de trabalhar em uma das maiores agências do Brasil, a UMAP BBDO, responsável por as maiores contas como Heineken, Havaianas, Boticário, Bradesco, Cielo, então assim, as maiores contas aí do Brasil eles têm na agência. E eu sempre tive vontade de trabalhar numa agência grande de São Paulo para sentir realmente, será que o que eu faço aqui funciona mesmo, realmente é legal? Então eu queria metrificar, se chegasse lá ia funcionar também. E tempos depois, né, isso era sonho de 8 anos atrás, mas recentemente chegou um convite para trabalhar. Trabalhei um período lá, gostei bastante, sabe? Foi uma experiência gigante.
Não fiquei muito tempo, porque quando eu comecei, realmente, primeiro mês, no entusiasmo ali, pô, vou dar sequência, enxerguei visão de crescimento, porque realmente eles... Cara, qualquer agência de criação hoje, se pegar uma pessoa que está com a faca no dente ali, querendo criar, querendo entregar 3 vezes mais do que é solicitado, qualquer agência vai querer abraçar. E realmente eles fizeram a proposta para eu continuar, para eu ficar, só que já não é mais minha realidade, né? 2 filhos pequenos, morando aqui, esse lance, tá certo, tá tudo se tornando digital, home office, tanto é que eu trabalhei de home office, não fui para lá, não fiquei trabalhando presencialmente. Não. Se você foi para lá. Não, já conheci a agência e tudo, mas trabalhava de casa. Esse serviço dá para fazer de casa, reunião online direto, inclusive reuni com caras que eu era muito fã, tipo o Degen, o cara do que faz os comerciais do Posto Ipiranga, o cara foi diretor de criação da Heineken, então você fazia reunião online, né, com o cara, mas era o cara que eu já admiro na área e você trabalhar junto dentro do mesmo projeto. Você fica só olhando para a foto dele, cara, né? Fica assim, nossa, eu tô com um cara aqui agora. Foi muito massa. E tem um grande amigo de Itaúna, né, um irmãozão, que foi através dele que eu consegui também esse convite de estar lá, o Francis, que inclusive é o diretor, foi quem fez a criação do comercial da Volkswagen recente agora, que foi sucesso, 70 anos. É o Francis aqui de Itaúna. Trabalhei com ele lá também, a gente fez um comercial do Habib's, participei do Cielo. Então, assim, eram vários projetos de grandes marcas. Óbvio que eu trabalhava ali no chão de fábrica ali, né, fazendo a parte ali mais braçal, e a galera mandando as ideias, mas foi muito positivo, mas eu enxerguei que era um outro momento. E agradeci muito a oportunidade, mas eu já penso mais em criar raízes aqui mesmo, atender empresas aqui de alguma forma mais regional mesmo, porque acho que passou o tempo. Mesma coisa quando a gente é novo, quer jogar futebol, você entendeu que seu tempo passou, não que não dê para trabalhar, mas sim, as prioridades mudam. É isso que eu ia falar, a prioridade muda. Hoje eu vejo você com o Luca, com a Alice, com a Malu, e assim, vocês têm uma sintonia muito bacana, principalmente, não que você não tenha com a Malu, mas com os seus filhos eu vejo isso, você faz questão de estar presente nesses momentos da vida deles, né? O Luca agora é pequenininho, mas sabe o que eu acho interessante? Só fugindo um pouquinho do assunto aqui, você com a Alice, cara, teve um vídeo que você... Nossa, agora minha cabeça não vai me ajudar. Mas teve um vídeo que você postou com ela, estava dançando? Era uma aula que ela estava fazendo? Da ginástica artística dela lá. Você participou, não participou? E eu achei aquilo, cara, eu falei, velho, que foda, porque assim, primeiro de estar participando com ela, que já foi muito bacana, e depois que acho que meio que quebra o preconceito também, sabe, com isso. Eu achei muito foda, cara, e assim, eu só queria, já que você abriu nisso aí, eu já parabenizar, porque às vezes a vida vai passando, você não participa dos momentos, né? Quando você vê lá na frente, você fala assim, nossa, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Não, naquele momento eu estava trabalhando demais, abri mão dos meus filhos para isso. Então acho que a escolha, se você está bem com ela, é a escolha certa. Exatamente. Eu estou vivendo muito essa questão agora, tanto é que tudo que eu fiz em prol de estar junto, estar perto, tanto é que meu escritório é em casa, trabalho em casa, fico com eles, pelo menos próximo, aliás, muito tempo no computador, óbvio, mas pelo menos tem aquele lance de chegar e ver, acompanhar, estar ali todos os dias do lado, e realmente essas são as minhas prioridades hoje, sabe? Eu continuo trabalhando muito, mas dá para... A internet hoje, esse avanço que a gente teve aí, permite isso, tranquilo, de você ter... de fazer parte, né, de participar do crescimento. Da vida, essa liberdade. E aqui, falando em liberdade, eu queria aqui deixar um recado para você que está nos acompanhando, porque é o seguinte, hoje, quando a gente chegou aqui, eu fui mostrar ao Pedro aqui as dependências da BeWork. Gostou, Pedro, do que viu? Muito bacana. O ambiente aqui, bom, né? E aí, para você que está aí na sua casa, quer fazer uma reunião que não pode fazer na sua casa, não pode fazer no trabalho, uma coisa à parte, você quer estudar, você quer ter um momento para fazer o seu trabalho, o seu momento de criação, faz o seguinte, aqui na BeWork, tá bom? São várias salas que funcionam como escritórios mesmo, por isso do nome escritório compartilhado, você pode vir cá
tá? Pode conhecer o espaço. A gente tem salas menores, salas um pouco maiores para atender a sua demanda, tá bom? Tem banheiro, tem cozinha, tem uma sala aqui do lado de fora, com uma espécie de recepção também para te atender, tá? Enfim, é toda uma estrutura muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar e que vai atender aí a todos os seus critérios. A Bework está localizada na Rua Benedito Valadares, bem na esquina aqui com a Rua do Rosário, ao lado da loja Brinquelie, tá bom? Tem estacionamento do lado, às vezes você tá, mas não tem lugar de parar. Tem um estacionamento do lado aqui que tem parceria, você não vai deixar seu carro na rua, vai ficar protegido, já vai direto aqui no prédio, tá? E você também pode fazer contato com a Bruna, tá bom? Aqui do Bework, pelo WhatsApp, que é o 99168 5097. E aí a gente está falando de liberdade aqui, é um conceito que a Bework trabalha muito. Por isso, ela oferece o serviço de endereço fiscal para as pessoas que não precisam do espaço físico, mas precisam de um endereço comercial para abrir o seu CNPJ, tá bom? Então, faz o contato, conheça a Bework, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, pois vai te atender. É um lugar muito bem organizado, muito bacana e muito bonito, tá? Bework, escritórios compartilhados. Valeu! Bom, vamos voltar então a falar com o Pedro, a gente continuar o nosso papo aqui. Uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando dessa experiência em São Paulo, é que você falou que você foi para avaliar também se as suas ideias, como é que estão no contexto maior, né, muito maior de São Paulo, e estava assim, compatível, você viu que você estava pensando mais ou menos de igual para igual com essas mentes grandes que você até destacou que trabalham lá, você viu muita diferença na questão dos trabalhos, qual que foi a sua percepção? Pois é, cara, foi muito legal isso, porque nesse momento eu consegui mais confiança por ver que, sim, sem falsa modéstia, mas que não está tão distante da realidade de que dá para ser aplicado aqui. Claro, que o que eu vi lá, eu estou tentando replicar de alguma forma aqui, mas são empresas com momentos diferentes, então realmente eu tenho que entender isso também. Eu não posso querer aplicar um trabalho, por exemplo, participei de trabalho da Boticário lá dentro, você tem um período de criação muito maior, óbvio, a galera não fica lá só criando, não, muito serviço também, porém você se valoriza mais esse processo criativo para você entregar coisas maiores. Então, assim, sim. E acaba que a gente, numa realidade de cidade menor, é mais acelerado porque quer mais volume. E lá não é tanto volume. Então, assim, foi bom para eu resgatar a visão que eu já acreditava que uma comunicação pensada, ela pode ser replicada, veiculada mais vezes do que essa comunicação hoje que é muito perecível. Você faz um material hoje, amanhã já se perdeu e você não reaproveita. Então, seria esse material de rede social ou não? Sim, a maioria das vezes de rede social. Porque hoje, quando você fala com uma empresa sobre publicidade, tem um menino que faz o Instagram. Então, assim, o menino que faz o Instagram precisa existir? Óbvio, tem que ter uma movimentação orgânica ali. Mas eu meio que não estou acreditando mais no conteúdo orgânico, sabe? Ele existe, ele funciona sim, mas ele é muito trabalhoso. Então, juntando essa visão que eu vi, que ainda existe essa comunicação mais estratégica para reforço de marca, associando aqui com o tráfego pago numa escala bem menor que de lá, porém, lembrando que existe o investimento da criação, o investimento da mídia, né? Seja as rádios, a internet e assim, toda a mídia é boa. Não estou falando que a internet tem que ser só a mídia e a internet. A gente usa a mídia, rádio, TV, todas tem que ter. Claro que a do momento é o tráfego pago. É muito mais fácil você chegar até quem você precisa, mas também tem um alcance da rádio, tem um alcance da TV, enfim. Eu gosto de trabalhar com todas as mídias quando possível. Quando não é possível, você vai ter que realmente escolher ali qual que vai encaixar melhor com o público. Porém, eu gostei de ver, respondendo a pergunta, de ver que o pessoal dedica mais atenção, faz campanhas longas, tanto é que a gente vê, né, anúncios no YouTube, anúncios no Instagram, às vezes fica um mês, o mesmo anúncio veiculando ali, a mesma comunicação, porque ela tem que um reforço de marca, não é só para vender o produto, é para você lembrar do produto quando você precisar dele. Então não vai ser só um post, não vai ser só um conteúdo dinâmico, um spot de rádio, por exemplo, ele pode veicular um mês ali tranquilamente, desde que não tenha passado a data, mas é um reforço de marca que a pessoa ali inconscientemente está dirigindo, está escutando aquela marca. Então, assim, de todas as formas você vai precisar atingir o seu cliente. Então, encontrar a comunicação, falar ela
falar a mesma coisa de diferentes formas em diferentes mídias. Isso que eu achei interessante, é o que eles fazem lá. Falar a mesma coisa, começa numa estrutura, falando aquilo e vai separando, derivando daquela comunicação, vão ter outras, até chegar em todas as mídias e sim você consegue atingir da melhor forma possível. Mensagem, né? E há uma mensagem única, né, que é o mais interessante. Sim. E nesses casos, por exemplo, claro que depende da campanha, depende da marca, mas uma marca grande, você deu o exemplo da Boticário, você falou do Habib's também, né, que você trabalhou. Como é que é assim, esse processo de criação? Quanto tempo que ele leva? Envolve também os representantes da empresa ou tudo passa pela agência? Eu tenho essa curiosidade assim, de saber como que até chegar no produto final que a gente vê. É muita coisa, assim, eu nem sei a fundo não, porque, por exemplo, empresas grandes têm equipe de marketing interna que tem que aprovar porque a agência de publicidade vai desenvolver aquele material de acordo com o que foi alinhado com a equipe de marketing, com a estratégia interna, né? Sim. Então tem todo, enfim, é muito pau que rola. Você tem ideia, não adianta. Difícil, até a ideia que você tem chegar a ser executada, ela foi lapidada inúmeras vezes pela equipe da própria empresa, pelo seu diretor de criação dentro da agência. Então tem uma hierarquia muito grande, que aquilo ali tem que ser aprovado até chegar lá depois. Eu participei de uma apresentação de uma campanha da Cielo, onde com o diretor de criação da agência me passou uma demanda lá que eu layoutei. Eu montei toda a apresentação para ele aprovar com o presidente da Cielo. Então assim, tem todo... Mesmo com o brilho de uma agência grande, pode ser tudo jogado fora ali se um diretor ou um responsável do marketing da empresa lá reprovar, nem chega. Então, é impressionante a quantidade de material que eu vi sendo produzido que não chegou a ser veiculado. Nossa, cara, que... E aí você perde tempo, assim, desperdiça o tempo do profissional que estava fazendo ali, né? Com certeza. Por isso que é caro. Uma agência é cara porque você erra várias vezes até entregar o produto teoricamente perfeito que o cliente precisa e todo mundo ali aprovou. Claro, nem sempre vai sair o melhor produto. Muita coisa vai para a lixeira ali que seria talvez até melhor. Mas aí realmente tem que ter uma aceitação em conjunto. Porque assim, por exemplo, você tem uma ideia, por exemplo, você tem uma vivência, dentro dessa vivência você vai ter as suas ideias. Às vezes quem está lá dentro tem um histórico completamente diferente. E isso pode convergir, não convergir, isso pode bater de frente numa hora, eu imagino. E assim, um ponto que eu percebo, não sei se você tem essa ideia, eu já trabalhei em indústria grande, que teve esse processo que você falou, eu não sabia que era o mesmo. De ter uma equipe de marketing interna, não era de marketing, mas era algo mais de comunicação interna, mas que tinha um pouquinho de marketing para algo mais externo, né, do que ia ser feito. E tinha agência de publicidade. Mas a palavra final geralmente era de uma pessoa que não tem nenhuma formação nessa área. Isso acontecia também lá ou não? Tudo passava por pessoas que entendem, que sabem, que entendem, porque a gente está fazendo assim porque assim a gente vai conseguir chegar nessa mensagem. Ou está fazendo isso porque assim a gente vai conseguir atingir esse público. Como é que era nessa experiência solar? Pois é, felizmente eu não cheguei a ter trabalho reprovado pela empresa. Claro, o diretor de criação, o diretor de arte, o pessoal todo vai lapidando ali, mas normalmente iam ajustando até chegar num ideal. E depois disso eu não tive retorno, porque aí realmente são muitas equipes, são muitos grupos lá dentro, então assim, às vezes chega para a empresa, eu tinha alguns retornos do atendimento, por exemplo, atendimento da Boticário. A responsável pelo atendimento da Boticário me repassava, não, foi tudo aprovado, parabéns, show, equipe, e agradecia. Mas não teve nenhum caso que foi reprovado que a gente teve que perder, pelo menos dos que eu participei, mas é frequente. Mas realmente é frustrante, mas aí é a hora de você respirar fundo e lembrar que a sua função realmente, exatamente, e nem tudo vai ser aprovado, nem tudo são flores. E essa hora realmente é a hora de respirar fundo e estar com a meditação em dia aí para você conseguir fluir no próximo trabalho e não deixar também ficar ali com raiva que você queria de outra forma. Aí que o profissional se supera, né? Nesse processo de criação aí, você falou assim, lembrei de pauta, quando pauta cai, né? A gente produz e a pauta cai. Mas tem um detalhe interessante que é da questão da inteligência artificial, que agora já deu esse boom, na área da escrita ajuda muito. Apesar de particularmente eu ainda não estou resistente, é a mesma história lá da Sedafina, mas eu estou resistente, eu confesso que eu tenho muito medo do que isso pode fazer dessa pelo menos da minha profissão. Mas no seu caso, você
já usa assim, a inteligência artificial para algum tipo de trabalho, algum tipo de assistência? E até também como você vê essa ferramenta atualmente e já algum tipo de perspectiva para o futuro? Você vê que ela vai potencializar ou ela pode prejudicar a profissão de publicitários, desse pessoal da criação? Pois é, cara, a inteligência artificial, eu acho assim, acho que a palavra ainda é maravilhado com ela, sabe? Eu gosto, eu tenho acompanhado, eu tenho tentado explorar, estudado bastante, e ela é mais uma, assim como o Flash. Quando o Flash lá atrás, quando eu comecei a falar que eu fazia site em Flash, ele caiu porque Flash ele gerava um arquivo de vídeo, ele consumia muita memória, começou os mobiles, ele foi extinto. Então assim, tudo que eu estava focando para aprender em Flash foi por água abaixo, eu tive que migrar para uma outra forma de se comunicar. Sim. A inteligência artificial eu acho que é a mesma coisa. O modo como a gente trabalha hoje, o designer trabalha, ele vai ser muito rápido substituído, sabe? Vai ser muito fácil de entender que a inteligência artificial, porque ganhar tempo, tudo se resume a tempo. Eu acho que quem ficar refém da inteligência artificial não vai conseguir continuar na área. Eu acredito que seja um redator, seja um diretor de arte, qualquer pessoa relacionada aí com criação de conteúdo, seja escrita ou visual, vai ser engolido pela inteligência se esperar dela. Mas quem usar dela, isso é um pouco clichê, mas quem tirar proveito dela vai ir muito à frente. E eu estou tentando tirar proveito dela, porque até então eu acredito que a inteligência artificial ela é muito funcional em várias situações, ela te ajuda, ela acelera algumas etapas, mas ela não vive a sua realidade, ela não está na sua perspectiva, ela não teve a sensação de bater o dedinho na quina da porta na manhã que você mudou seu humor. Então, assim, tudo isso vai alterar e isso no resultado final vai ter a ver, porque você vai ter que estar sempre um passo à frente da inteligência artificial, porque ela vai fazer uma busca. Exemplo, vou gerar uma imagem, ela vai gerar num banco de imagens mundial ali, ela vai fazer uma pesquisa no Google, seja lá em qual servidor vai pesquisar, mas vai te entregar um resultado de acordo com o que ela pesquisou. Claro, você, dentro do prompt ali, você vai organizar cada vez mais. É isso que tem que ser estudado para afunilar cada vez mais a chance de erro e ser mais assertiva. Mas sempre um passo atrás de você. Você vai ter que ter a visão. Eu acho que no Midjourney, que é a ferramenta que eu uso para gerar imagem de inteligência artificial, o prompt, antes do prompt você já coloca imagine. Então assim, cara, eu acho que isso já descreve. Imagine. Não sei se no chat GPT lá usa essa antes do prompt, mas assim, o lance de você imaginar, cara, tá aí. Então, se você imaginou, se você sabe o que você quer pedir para a inteligência artificial, ela só vai te servir. Agora, se você fica ali rodando a inteligência artificial para sair um resultado, para você pensar o que fazer depois, aí você vai ficar 2, 3 passos atrás. Não, você vai... Então... Não, assim, no caso do chat... eu chamo de chat GPT. GPT, eu também prefiro, é porque tem gente que fala GPT, não, velho, quase Jequiti, eu prefiro GPT também. Estou liberado para falar GPT, então. A Google também lançou um agora, não me lembro o nome. Assim, facilita demais, cara. Para mim, apesar que o chat GPT, a base de dados é até 2021, né? Então, muita coisa que às vezes a pessoa quer fazer, ela tem que ter atenção a isso. Então, ela quer fazer um negócio recente, ele não vai te dar esse resultado. O meu medo é isso que você falou, é ficar refém, sabe? Porque é muito fácil. Assim, você tá apertado, produz um texto assim assado, dados assim assado, ele vai produzir. Claro que você vai fazer uma correção aqui, ali, da leitura, mas é muito fácil. E aí eu acho que pede, no caso, por exemplo, eu como jornalista, eu acho que eu perco essa essência de jornalista, sabe? De colocar ali o que eu vi na apuração de uma matéria, de um fato. Né? Eu estou apurando sobre um assunto X, por exemplo, a gente comentava aqui antes da gravação sobre o Ozempic, né, o medicamento. E quando eu fiz uma matéria recentemente sobre isso, então assim, eu apurei, corri atrás, conversei com pessoas daqui. Eu poderia ter feito um texto com o chat. Ou não, também acho que não daria por causa da base de dados. Mas, por exemplo, se fosse algo de 2021, ele me daria os dados. Mas ele não teve a leitura que eu tive de conversar com outro farmacêutico, de percorrer diferentes estabelecimentos. E é isso que você falou, eu acho. A gente não pode perder essa essência que a gente tem, por exemplo, no meu caso, jornalista, de você de criador, de publicitário,
para colocar, porque isso é o que faz a magia acontecer. Eu encaro o GPT como perigoso, porque eu não sei se nós vamos ter essa consciência, porque hoje tudo gira em torno do tempo, em torno de quantidade de produção. Quanto mais você produz, melhor, mais na minha área, pelo menos, não sei na sua. Mas se você puder publicar 7 notícias no dia, cara, publica 7 notícias no dia, sabe? Dependendo da situação, a qualidade, talvez o contexto, toda a apuração, não vai ser o ideal, mas a quantidade sim. Não sei se é o mesmo para sua área. Não, mesma situação. Por exemplo, a questão do volume. Uma coisa é ter volume, aí a gente, como humano, vai ter que entender o que o seu cliente precisa. Pô, ele precisa de volume. Esse cliente meu vai precisar de volume, esse vai precisar de qualidade criativa. O que vai precisar de volume, a ferramenta da inteligência vai te ajudar muito a acelerar. Óbvio, igual você falou, você vai lapidar, vai chegar uma coisa ali bruta, você vai tentar adequar a realidade, mas quem lê não vai ver a sua escrita ali. Agora, no que você dedicou atenção, o cara já vai saber na hora, essa forma de escrever é do Germano, porque ele sempre começa aqui, sempre tem um bordão, sempre tem isso aqui. O ChatGPT não vai conseguir te entregar a sua identidade, né? Ou seja, o seu traço ali, mesma coisa da pintura e tudo. Então, assim, por mais que tentem copiar hoje no Midjourney, você coloca lá, eu quero um quadro pintado no estilo Da Vinci, vai aparecer lá nos traços, é bizarro, mas é sempre coisas que vai estar sempre um passo atrás. Eu acho que, mesmo no seu caso aí do texto, se você tentar abrilhantar na sua forma, com a sua perspectiva, com o seu conhecimento que você absorveu nas suas conversas, com realmente que te agregaram ali, vai estar sempre à frente, cara, não tem dúvida. Mas não te assusta, assim, vamos dizer, essa facilidade, por exemplo, no caso da criação das imagens, da rapidez que tem, da facilidade, isso não te gera um certo, sei lá, não sei se é susto ou se é receio, não sei. O que você pensa disso? Antes de começar a realmente tentar mergulhar, igual eu estou mergulhando, estou tentando entender, estou fazendo, antes chegava a assustar. Mas depois que você entra, você vai ver que é muito fácil, mas é pouco que se aproveita. Sabe? Não é tudo que você aproveita, é um lixo que chega para você se você não souber lapidar também. Mesma coisa o texto. Se o cara não sabe escrever, você pede 10 ideias ali de texto, vai chegar a 10 ideias. Se ele não souber escrever, ele vai escolher uma ali e achar que está perfeito, mas não está perfeito pro que precisa. Mesma coisa a imagem. Eu fiz algumas campanhas, a Namorado Serafine foi feita com inteligência artificial, porque realmente era o boom ali começando. Fiz alguns GIFs animados ali, mostrando pessoas que pareciam reais, mas até o tema era o amor, a inteligência pode ser artificial, mas o amor é real. Então, assim, para mostrar que o sentimento está à frente da inteligência artificial. A inteligência pode ser, o amor não. Então, assim, a questão do sentimento, é o feeling, é a sensação de você bater o olho, não. Eu acho que é isso. E as empresas precisam dessa visão, sabe? Da pessoa que viveu, que vivenciou aquilo ali. A inteligência artificial, uma base de dados, não vai proporcionar ali aquela mesma experiência. Ela não vai sentir o sabor de uma comida, a maciez de uma carne. Quem vai escrever que comeu um prato vai conseguir descrever com muito mais detalhe, riqueza de detalhe, aquele prato que ele comeu. A inteligência artificial pode falar, descreva o sabor de uma picanha. Ele vai te dar um sabor ali, tal, a gordura, vai te descrever tecnicamente. Mas e a sensação? Que é muito superficial, né? E tudo, imagem também. E assim, eu falei que antes até me assustava um pouco, hoje não mais, porque, mas é tudo muito fácil, cara, não é fácil. Eu até mais cedo estava te contando, estou montando uma campanha agora, a campanha do Dia dos Pais da Serafine, eu estou usando inteligência artificial, eu previa que eu ia gastar, sei lá, 1/10 do tempo, eu estou gastando a mesma coisa no manto lá, demora, cara, você não consegue o resultado perfeito, você tem que entender um pouco dos códigos, para você dar consistência nos personagens, para você entregar um material dentro de um estilo, entender até a sequência do código ali que você vai montar, quando você começa descrevendo o personagem, o cenário, o enquadramento, sabe, tudo que você vai ter que gerar ali no final, não é simplesmente, eu quero uma imagem assim, pum. E aí, você vai fazer o que com aquela imagem? Imagem bonita, todo mundo vai gerar, mas fazer dinheiro com ela não vai ser todo mundo. E assim, imagem bonita, beleza, a gente já tem banco banco de imagens na internet aí que você consegue muita coisa de qualidade, mas fazer dinheiro com a inteligência artificial não está tão fácil ainda. Bom, eu espero que continue sendo assim, essa ferramenta de auxiliar a gente, mas eu tenho, de verdade, no fundo, eu tenho